nome é Cláudia Vitória e essa é a nossa oficina Pontos de um Conto, oficina sobre contação de história. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre sonoridade, o dia da apresentação que chegou, e aí, o que a gente faz? Também vamos falar sobre interação, sobre o temido branco. A história sumiu da minha cabeça, Ana, e aí, o que eu faço? Também sobre as possíveis interrupções e também a finalização, certo? Então fica calmo que vai começar. Se você é uma dessas pessoas que eu falei de sonoridade e você já ficou todo se tremendo porque não sabe tocar instrumento nenhum, não tem problema. O que vale é a criatividade, certo? Se você não sabe tocar instrumento nenhum, você pode utilizar a sonoridade dos instrumentos a seu favor. Os sons pontuais dos instrumentos a seu favor. Certo? O importante é a gente ressaltar que o som, ele não pode, de maneira alguma, sobrepor a sua voz, certo? Por quê? Porque isso causa um conflito dentro da história e dificulta aquele que está te ouvindo, te assistindo, certo? Outra coisa também que a gente precisa pensar é como que a gente usa a sonoridade a nosso favor, certo? Pense na sua história, o que você pode colocar de som que pode favorecer a sua contação, torná-la uma contação forte e potente que consiga alcançar o outro, chegar ao outro de alguma maneira. Também é importante a gente perceber dentro do perfil da turma se cabe e como cabe a sonoridade, certo? Pode acontecer às vezes que a turma é muito pequenininha e nunca assistiu nenhuma contação. Então, analise como é que você coloca a sonoridade dentro da contação. Evite sons muito altos. Por quê, Ana? Porque a criança pode se assustar. Isso pode provocar um choro e que pode desencadear, se uma turma for muito pequena, para os outros. Então, nesse caso, prefira um som mais baixinho ou vá introduzindo aos poucos, para que a criança se acostume, certo? E falando de apresentação, a gente precisa ressaltar algumas coisas. Primeiro ponto, antes de iniciar a sua história, converse com o grupo, firme os pactos. Lembra, eu falei lá no início, principalmente o pacto do silêncio. O pacto de ficar todos quietinhos, acomodados nos seus lugares durante o momento de contação, para que não desconcentre tanto você que está contando, quanto a criança que está ao lado e também aquele que sai por algum motivo e que perde a história no meio do caminho. Não é? Então, assim, firme esses pactos, fale da importância deles e siga com a história. Outra coisa também que a gente precisa lembrar é do bordão de abertura, certo? O era uma vez ou outro da sua escolha, certo? Vale uma pesquisa aí se você não conhece nenhum. Vale essa pesquisa para que você consiga colocar o que você acha melhor dentro da sua história. Outra coisa também que a gente pode ressaltar dentro da apresentação é o olhar. A importância do olhar dentro da sua contação. Busque o outro durante o momento que você estiver apresentando. Olhe para todos, mas também olhe para um em particular em alguns momentos. Isso faz com que a plateia se sinta acolhida e especial,
certo? Principalmente aquele que é olhado de maneira particular. Ele se sente convidado a participar da história, certo? Outra coisa que a gente precisa também levar em consideração é o interesse da turma pela história. Se eu comecei a história e estou vendo que a criança, a turma, a plateia de modo geral, porque isso pode acontecer também com pessoas maiores, e você está vendo que não está funcionando, tente finalizar a história de algum modo, certo? Porque pode acontecer, não tem problema nenhum, depende muito da receptividade da plateia. Às vezes a plateia um dia está receptiva e no outro dia pode não estar, como pode acontecer o contrário. Hoje não está receptiva e no outro dia está, certo? Respeite, é interessante respeitar o interesse da turma pela história. Também vale a pena contar a história de maneira calma, sem perder o ritmo e sem perder o seu entusiasmo de contador. Bacana? Fechado? Aí você pode me dizer, Ana, eu posso interagir com a plateia? Pode. Fica a seu critério. Olhe nos olhos, como eu disse. Direcione a voz em alguns momentos específicos, certo? Isso faz a pessoa se sentir acolhida e participando do jogo da contação junto com você. Mas eu fiz tudo isso. E se me der branco na hora que eu estiver contando a história? Meus queridos, aí a gente precisa respirar, levantar a cabeça, abrir o peito e pedir ajuda. Mas eu vou pedir ajuda dizendo que eu esqueci a história? Não, nem pensar. O que a gente vai fazer a gente vai pedir para que a plateia nos diga o que foi que aconteceu até o momento em que você parou. Se a história voltar para sua cabeça, ok, dê sequência, certo? Mas e aí, não voltou, o que é que eu faço? Finalize da sua maneira. É a melhor coisa a fazer, não tem o que fazer, a história não voltou, né? Segue como você puder e conseguir. E depois entenda o que aconteceu para que não volte a acontecer, se possível. Certo? Outra coisa, outro ponto também do nosso ponto, da nossa contação de história, são as possíveis interrupções que podem acontecer. Então, assim, o que eu sinalizo para vocês é que se acontecer alguma interrupção de alguém da plateia, de alguma criança, acolha, certo? Acolha e dê sequência à história, mas relembre a importância de não ser interrompido e de ficar em silêncio durante o momento que você conta a história, certo? Se acontecer da criança ficar muito agitada, né? Aí você pede auxílio de uma outra pessoa, se tiver. Mas lembre-se de uma coisa, nem sempre a melhor saída é ignorar, porque aquilo pode desencadear para mais pessoas e contagiar outras pessoas, entendem? Então, se possível, tente acolher a demanda e siga com a história, certo? E para finalizar a nossa história, escolha um bordão também de encerramento, certo? Por exemplo, essa é uma história real. Se não deveria ser. Ou um outro bordão também bem bacana. E o que era vidro se quebrou. O que era de papel se molhou. São esses bordões que nos auxiliam na finalização da história e também auxiliam na passagem do mundo imaginário para o mundo real, sinalizando que a história, infelizmente, chegou ao fim, certo? E para algumas opções de interpretação, de modo que você consiga entender
como foi que a plateia recebeu a sua contação, como foi para ela. Você pode utilizar desenhos tratando de crianças. A gente também pode promover um bate-papo sobre a impressão de cada um sobre a história narrada. Pode também pedir para improvisarem dramaticamente, fazer uma dramatização, um pequeno teatro sobre o que ouviram. Propor brincadeiras também é uma das alternativas. Jogos ou atividade que se adeque, é importante falar isso, que se adeque ao perfil do público ouvinte, sempre respeitando o perfil da plateia que você está contando a história. Certo, meus queridos? Finalizamos aqui o nosso vídeo sobre contação de história e os seus pontos principais. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Se você não assistiu os outros vídeos, assista, porque vai te ajudar e auxiliar nessa linha de pensamento sobre contação de história e os seus pontos principais. Certo? Obrigada e tem surpresa, hein? Tem uma contação de história para vocês que eu preparei e eu espero que vocês gostem.